Bom, galera, como vocês estão acompanhando aí, infelizmente os últimos shows da WWE estão tendo que acontecer em arenas vazias, né? Muito em função do Cocada Vitus, né? Que a gente não pode falar o nome aqui no YouTube. E aí, por conta disso, a WWE resolveu continuar com seus shows, porém em arenas vazias, arenas sem público. Inclusive, a própria WrestleMania aí, então está prevista para acontecer em uma arena vazia. E foi legal que alguns superstars da WWE deram alguns relatos, né, de eles já terem lutado em arenas vazias ou arenas com pouco público, né? Eles contaram algumas experiências bastante interessantes sobre isso, né? Que alguns deles aí já tiveram no passado, até porque nem todos eles foram famosos. O Pro Wrestling em si não é assim uma coisa tão popular no mundo, tão popular em todos os lugares. A gente aqui no Brasil, por exemplo, tem diversos exemplos por aqui, né, de lugares que não lotam sempre, não lotam tanto. E aí, então, o primeiro relato aqui foi o do Sami Zayn, né? Inclusive, isso aqui está traduzido no site do Wrestling PT, tá? Então, é de lá que eu estou tirando esse vídeo. E lá, o Sami Zayn conta lá um relato de que uma vez ele viajou para o Reino Unido, né, para fazer lá, então, um pequeno evento, distribuiu panfleto e tava todo animado, né? Era a primeira vez lá no Reino Unido, distribuiu lá os folhetos, né, do evento. Chegou lá para lutar, só tinham 4 pessoas para ver, né? Apenas 4 pessoas, então, foram lá assistir ele lutar, sendo que dessas 4 pessoas, 2 eram crianças, né? Eram 4 pessoas e 2 crianças, e para piorar, as crianças ficavam insultando ele, ficavam xingando ele durante a luta, torcendo contra ele, dizendo que era um lixo. Então, tipo, olha só que bizarrice, cara. O cara viajou, primeira vez pro Reino Unido, teve que distribuir folheto. Foi só 4 pessoas, dessas 4, 2 eram crianças e as 2 crianças ainda ficavam insultando ele durante a luta. Entendeu? Olha que experiência mais bizarra que o Sami Zayn teve que passar, tá ligado? Mas pra você ver, não desistiu do sonho dele, veio pra WWE, recentemente aí ganhou o título da Continental. Então não adianta, cara, isso é pra quem realmente ama de fato o esporte, né? A gente tem o exemplo aí também do Alexander Wolf, que falou lá depois que uma vez no Japão ele acabou lutando na frente apenas de 20 pessoas. Eu nem achei bizarro isso, sabe? Tipo, lutar na frente de 20 pessoas. Acho que 20 pessoas ainda é um público considerável. Não sei bem o ano que ele teve que fazer isso, mas dependendo da época e até por ser um pouco impopular, não teria tanto problema 20 pessoas. Obviamente que se você for comparar com públicos que ele luta hoje na WWE, é um número de pessoas bem menor, né? Mas não chega a ser um desastre, por exemplo, igual foi o caso do Sami Zayn. E aí nós temos o caso do Bubba Ray também, né? O Bubba Ray tem um relato, né? Que em 93 ele lutou para um público de apenas 7 pessoas, né? 7 pessoas. Vai saber se não tinha ali algum familiar tal para fazer número. Mas 7 pessoas é bem pouco mesmo ali. E mais, ele recebeu apenas 10 dólares ali pelo combate dele, né? Então, dependendo de onde ele morava, o dinheiro que ele recebeu não pagava nem o Uber dele, né? Na época não era Uber, na época era táxi. Não pagava nem o táxi dele, sabe? 10 dólares. Então, eu não teve dinheiro ali nem pra voltar pra casa. Talvez ali pra pagar um sanduíche, um cachorro quente. Olhe lá também. Só 10 dólares para 7 pessoas. Realmente foi triste a situação dele, né? O Seth Rollins contou que uma vez ele foi em um evento que tava com pouca gente. Foi num evento onde o Jamie Noble, né? Lá o Ratinho, para quem não sabe, o Ratinho que acompanhava ali ele durante o seu tempo de autoridade ali, o Ratinho Jararaca do caso, e aí o Jamie Noble é o Ratinho. Antigamente ele era um lutador, para quem não sabe, inclusive já foi lutador na WWE, ganhou algumas coisas importantes. E ele foi então num evento assistir lá o amigo dele lutar. E ele lutou cerca de 1 hora para apenas 12 pessoas. Isso mesmo, 12 pessoas assistindo ali um combate de cerca de 1 hora. Tudo isso para tentar ali vender alguns DVDs, né? Vender alguns DVDs ali naquele evento. Todo esse esforço. 1 hora lutando na frente de 12 pessoas. Realmente, cara, é triste, né? Deve ser doído. É o que eu falei, cara. Tem que amar muito o esporte para poder continuar, para poder não desistir aí. Porque você passar por situações assim é para quem realmente sonha alto, né?
O último relato foi do William Regal, né? Ele que é gerente geral da NXT, responsável por algumas contratações hoje. Foi um dos grandes wrestlers técnicos que tivemos na WWE. E ele conta, né, que em 1986, ele foi lá, então, lutar num evento. E como o evento já estava pago, ele tinha que lutar, né? Era um contrato. Só que acontece que não tinha ninguém. Não tinha ninguém foi no evento, sabe? É aqueles contratos que o promotor ali, o cara dono do evento, paga antes, né? Os lutadores, e aí depois tenta recuperar a grana lá com os ingressos, né? E aí, beleza. Tá no contrato, vai lá, William Regal, você vai lutar. Só que ninguém foi. E aí o que aconteceu? O promotor teve que chamar lá os empregados da limpeza para poder assistir. E chamou também ali 2 caras lá, empregados do bar, para poder ir lá ver, né? Então, tipo, não tinha público, teve que convidar lá o pessoal da limpeza e que cuidava do bar para poder assistir o William Regal lutar ali. Simplesmente isso, tá ligado? Simplesmente isso, não tinha nem quem assistir. Daqui a pouco tinha que pagar o pessoal pra assistir, sabe? Tipo, nós paga vocês pra vocês lá ver. De tão humilhante que foi a situação, cara. Mas pra você ver aí aonde estava o William Regal no passado e o que ele se tornou depois aí. Hoje ele é um dos chefões ali do NXT. Então, experiências, né? Experiências de vida aí que alguns superstars tiveram. Tristes, mas também criam uma espécie de anticorpos, né? Tipo, você muitas vezes vê o Sami Zayn hoje em dia com papéis ali até um tanto humilhantes pra ele na WWE, né? Muita gente pode dizer assim. Só que aí você entende por que ele se submete a isso, né? Olha o que o cara teve que passar no passado e olha o que ele tem hoje. Então, talvez seja por isso que ele não reclame tanto, né? Você vê aí a situação do Alexander Wolf e outros exemplos, né? Esses caras já passaram por coisas assim realmente terríveis, né? Então, hoje em dia ali eles, sabe, não vou ter push na WWE, sabe? Pra ele não importa tanto. Talvez seja essa a grande razão, né? Talvez isso explique um pouco.